Ok. Gravando. Olá. Este canal fala de poliginia, fala das escrituras sagradas, fala da Torá. E hoje nós estamos com Lily e Peter, uma união abençoada aí, né, dentro dessa perspectiva poligínica. E eles vão estar batendo um papo com a gente, trazendo mais conteúdo em português, para que a gente possa enriquecer, né, as nossas fronteiras, aí, o nosso pensamento com esse tema bíblico, com esse tema poligínico, de forma adequada. Shalom. Shalom. Shalom, Fábio. Shalom com eco. A Lily vai... Pode ir. I really appreciate the opportunity to be able to share some of my experiences and to share my bride, Lily, with you. Ele está agradecendo a oportunidade, eu também agradeço a oportunidade de compartilhar as nossas experiências e compartilhar nosso relacionamento aqui para vocês e poder trazer o máximo de informação possível. I am a blessed man. I am blessed to have two wonderful ladies that are women or wives that are mine. Ele diz que é abençoado pelas duas esposas que ele tem. I've been married to Kelly, my first wife, for about 32 years, and I have 4 sons with her. Ele é casado com a Kelly há 32 anos e tem 4 filhos com ela. And just over a year ago, I met Lily, and last October, when we were all traveling in Israel together, I took Lily as my wife. E mais ou menos há um ano nós nos conhecemos e quando nós estávamos juntos em Israel, nós casamos. And so currently I have 2 wives, and I am a blessed man. E agora ele tem 2 esposas e ele é abençoado pela presença das duas. And life is really good. Now, currently, Lily still lives in Germany, so she has been here to the States a couple times to spend time here with the family, and we pray for the time in the very near future when she can be here permanently. Então, em geral, a vida é boa. A gente ainda está separado, né? Eu ainda moro na Alemanha. Eu pude ir para os Estados Unidos 2 vezes, passar um tempo com a família. E também nas mãos de Iá, né? Eu vou poder me mudar permanentemente para minha casa. So I have been teaching about the truth of what Scripture says regarding marriage and the truth of polygyny for about 6 or 7 years. My YouTube channel covers a lot. I've written a book, but now over the last year have really been experiencing and walking this out. Então, Peter, ele já tem um histórico, né, de compartilhar conhecimento sobre casamento, sobre poliginia, tem mais ou menos 6 ou 7 anos. E também ele escreveu um livro sobre isso, mas só no último ano que, né, ele expandiu o conhecimento também para a prática. So as I've had opportunity to learn and to grow and to begin walking this out, I'm seeing a lot of really neat truths in Scripture and finding some really neat truths socially or sociologically with how family structure works and how the Most High designed women to be able to function as communal creatures and a family to be a community. Então, conforme ele vai aprendendo sobre, né, como que funciona na prática, ele pode ver como também
isso está conectado com as escrituras e pôde perceber que isso também faz sentido, não só do ponto de vista bíblico, mas também sociológico, e pôde observar como as famílias, como a família tem que funcionar e como as mulheres foram criadas, né? Nós fomos criadas para estarmos em comunidade, para interagir com outras mulheres e também com uma família. Fabio, I just did a video on a trip that Lily and Kelly and I took while Lily was here recently when we went hiking. And in that video, I spent a lot of time discussing or talking about some of the things that I was learning and watching transpire between the ladies. Uhum. E, Fábio, ele está comentando aqui de um vídeo em específico que ele postou no YouTube, também ele vai colocar alguns shorts no YouTube, mas basicamente é uma trilha que nós fizemos, nós três, e ele pôde observar como que a gente interage, nós três, né? Como foi esse aprendizado e como que é a vida em família, que não é nada. And this, Peter, I'm going to add just one little thing. Mas Sure, yeah. acho que I mean, you need to add what you say what needs to be said. Go ahead. Mas o que é mais interessante dos clipes que ele fez quando a gente estava viajando é que assim, não tem nada excepcional na vida de uma família plural. A gente vive como amigos e a gente faz coisas juntos e a gente cozinha junto, então não tem nada extraordinário, mas mostra a realidade, né? Peter, I'm just saying that in the end, the videos are nice because just show how ordinary our lives can Right. be, but it shows, there's nothing extraordinary and, super weird. It's just us living life in a very simple way. Right. And one of the things that I think most men are not prepared for is prepared to lead and to really be responsible for and in charge of a larger family. Uhum. E o que ele percebe é que a maioria dos homens não está, de fato, preparado para liderar e ser responsável por uma família maior. And most women, I think, are terribly afraid of losing control or losing that sense of equality, and also terribly afraid that somebody else coming in will take away from or supplant them. Uhum. E, por outro lado, as mulheres elas resistem muito porque elas têm esse medo, né, de perder o controle e de perder esse senso, entre aspas, né, de igualdade, e perder realmente nessa noção de que ou esse medo do desconhecido, de que vai perder alguma coisa. I know that Kelly, my first wife, was very afraid of a lot of drama. She was very afraid of being left behind. She was very afraid of a lot of things that in the end were molehills that she turned into mountains. Uhum. E ele dá o exemplo da Kelly, a primeira esposa dele, que também passou por esse processo de ter muito medo, né, de que pudesse haver muito drama, de que ela pudesse ficar para trás, que não fosse incluída no processo, e que com o tempo ela percebeu que ela estava fazendo uma tempestade num copo d'água. What has actually happened experientially is that she has discovered that she's got a great friend. She's got somebody that she can do things with. She has somebody that she enjoys hanging out with. As women are, it's somebody that's very social that can be part of life with her. And Lily and Kelly get along very, very well. Uhum. E a realidade foi que a Kelly ganhou uma amiga, alguém que pode fazer coisas com ela, né? Que pode
ter interesses em comum, coisas que às vezes só uma mulher vai ter interesse em comum, né? E que é a parte social da vida da mulher, e, e ela está beneficiando com isso também. So yes, Kelly has benefited from having another woman that walks together with her through life, has the same family, same interests, same direction, same leader, all of these things. And so it benefits her in that way. Uhum. E o benefício dela também é que ela tem uma companhia, né, que faz parte da família, e é a mesma direção, a mesma missão, é o mesmo líder, elas, né, nós compartilhamos, nós temos o mesmo objetivo, né? At the same time, this has also benefited Lily in that Lily has a family. Lily has a place of belonging. She's loved. She has a husband. She has friends, or a friend in the family. And so Lily also receives benefits. We find that polygyny is beneficial for both women in the relationship. E para mim, né, a forma que o Peter vê que o meu benefício nisso é, claro, né, eu agora faço parte de uma família, é uma família que já está estabelecida, eu pertenço, né, tenho esse sentido de pertencer a um grupo, eu tenho o amor de um marido, e deixa eu ver o que mais aqui. Isso no fundo beneficiou as duas mulheres da relação. But it's also beneficial for me as the man in that I have greater responsibility, but also we have more strength in the house because we're diversified. We can bring more gifts and skills to the table. We have the ability to work together and develop the income or the wealth source for the family. We have opportunity to work together. I have opportunity to lead more, etc. E pro Peter, os benefícios que ele pode descrever, embora a responsabilidade seja maior, também aumentou a força da família, né? Tem uma pessoa mais na família que ajuda tanto financeiramente, quando a gente pensa, né, mais braços para trabalhar, mas também traz talentos diversificados e ajuda a trabalhar junto pelo objetivo da família. And what we see in scripture is that the Most High uses marriage, and not just one, but multiples, or a man being able to take more than one woman. He uses this to build family, clan, and tribe. This is how he built Israel. It's how he built the houses within that. It's how Abraham was able to have a huge holding. Uhum. E é dessa forma que o pai ele usa o casamento, né? Ele usa o casamento também para construir famílias, clãs e tribos. E é dessa forma que Deus criou Israel e construiu a fortaleza que as tribos representaram. So we are beginning to experience some of the things that scripture alludes to or scripture promises directly. And we're doing it because we are willing to trust what the word of the Most High says instead of what the world says with regards to marriage. E agora a gente está podendo colher os frutos, né, do que as escrituras prometem, ou o que as escrituras descrevem como recompensa, e a gente pode, de fato, entender que o que vale, o que descreve o casamento é o que está na Bíblia, e não o que o mundo nos diz. Perfeito, perfeito.
So a lot of this began with the book that I wrote, Authority, Headship, and Family Structure, and seeing theoretically what was there in Scripture and how the pieces fit together, but now beginning to experience that in real time and in reality. E muito do que o Peter está podendo colocar em prática também vem da teoria descrita no livro, Authority, Headship and Patriarchy, e isso foi o que possibilitou entender, de acordo com as escrituras, né, baseado nas escrituras, como colocar em prática na família. Now that book has been translated into Portuguese, and Fabio has it. E aí o Peter lembra que esse livro já está traduzido para o português e o Fábio tem essa cópia. So if anybody wants a copy of that, Fabio has the ability to get them. I think it's all as an electronic document he can just share electronically. Uhum. E para quem quiser saber mais e ler o livro, o Fábio tem acesso, e acho que é um PDF, né? The way that the book came about, though, every year I study through the Torah, and I typically use a specific topic. For example, one year I studied all the way through. I wanted to see if I could find Yeshua, Jesus, on every page. E o livro foi construído em passos, né? Então, mais ou menos o que o Peter estava estudando dentro daquele ano. Então, por exemplo, teve um ano que ele passou, que ele ficou procurando o Messias em cada página da Bíblia. So the year that I put this book together, I was studying specifically to understand how the roles between men and women and families and clans and tribes are to work according to Scripture. E aí, nesse ano que o livro foi publicado, ele estava mais estudando os papéis dos homens e das mulheres e como isso também ajudava a formar as tribos, as famílias, os clãs. And so the book is actually laid out as a weekly study that takes about a year if you do it 1 week at a time. You can read it faster, but it takes about a year, 1 week at a time, working through the Torah portions and bringing in all the scriptures from the prophets and from the Gospels and from the New Testament. Então, o livro ele é organizado. Então, para quem não sabe, né, existe uma lista que a gente chama de porções da Torá. Então, são partes da Bíblia separadas por semana. E o que o Peter fez foi pegar esses estudos da Torá que são semanais e olhar dentro dessas porções da Bíblia, que é separada pelos profetas e também pelos Gospels, também pelo Antigo Testamento. Então, dissecar essas porções da Torá, a estrutura hierárquica que a gente deveria também ter no mundo ocidental. Now, about halfway through the book, because I was studying authority and headship and how it's supposed to work on a small and large scale, I had to look into elders. E aí, mais ou menos no meio do livro, né, ele percebeu que tanto as famílias pequenas e grandes, né, ele teve que começar a olhar os elders, né, os anciãos, para entender como eles lideravam as famílias dele. So, all the way through Scripture, we hear of the elders in the gates, but Scripture doesn't really define that for us, except for in Exodus chapter 18, I think, where Yitro
instructs Moshe on how to organize the people. Então, pelas escrituras, não está muito claro como que funcionam os anciãos nos portões, mas existe um capítulo, que é Éxodos 18, que o sogro do Moisés, Jetro, ele mais ou menos descreve uma organização para Israel. What we can determine from Scripture and the stories that are related, or the narratives that are related, is that the elders are always the old wise men who make decisions for their families and other families in their community. Então, o que dá para saber pela Bíblia, né, e pelas histórias que são relacionadas com as escrituras, é que os anciãos são mais velhos, eles são sábios e eles ajudam a tomar as decisões tanto para as famílias deles como para as famílias estendidas. A good example for, just for an example, would be chapter 4 in the book of Ruth, where Boaz is going to take Ruth and he goes to the elders for them to witness a decision that he's making, a negotiation that he has with another man in order to acquire Ruth and the land and ultimately bring forth an offspring. E aí ele cita como exemplo o capítulo 4 do livro de Ruth, que Boaz ele vai até os anciãos para que esses anciãos sejam testemunhas da negociação que ele vai fazer com outro homem, para dizer, ele oferece, né, se o outro homem quer a Ruth, se não, ele vai tomá-la como esposa, e aí ele também negocia a compra das terras, e isso, no fim, também vira mais um casamento e mais filhos para ele. We see other places in Scripture where the elders sit in the city gates. And I would liken this to the old men who sit around drinking coffee or playing dominoes and discussing the events of the community. And a lot of times that is where decisions are made. It's where wisdom is shared. It's where families are connected and business deals happen. E outros lugares na Bíblia que mostram como que essa dinâmica funciona né, a gente pode pensar que é aquele senhor que senta para tomar um café, que joga dominó na praça, mas está sempre observando o que está acontecendo na cidade, ele sabe quem está onde, né, e quando eles têm essa responsabilidade sobre a família deles, eles também ajudam a tomar decisões, eles compartilham sabedoria e até podem conduzir negócios, né? Porque outros anciãos estão ali com eles e podem também discutir negócios. But always through Scripture, the elders are patriarchs. The elders are speaking on behalf of their family or their extended family. The elders are making decisions for people that they are related to, that they're directly responsible for. O que a gente sempre vê recorrente nas escrituras é que esses anciãos, eles são patriarcas, né? Então, por eles serem patriarcas, eles representam a família deles, eles falam em nome da família deles, eles tomam decisões também que vão afetar a família deles. When Paul is talking to the new believers in 1 Timothy chapter 3 and in Titus 2 about the qualifications for an elder, he's not creating a new position. Instead, I think he is doing something very pragmatic. Então, quando o apóstolo Paulo está conversando com os novos crentes, né? E ele cita aqui 1 Timóteos, capítulo 3, e Titos, capítulo 2. Ele não está estabelecendo uma coisa nova, na verdade, ele está trazendo conhecimento que já é do Antigo Testamento.
what he's doing, he's talking to people that are new in the faith but don't have the large families. Maybe one from a family, two from someplace else. They're not connected as families, so he gives them some temporary, I think they were temporary rules on how to evaluate and put someone in an elder position until the patriarchs could be raised up. Então, essas pessoas para o qual o Paulo estava falando, elas eram novas na fé, mas por talvez já ter a monogamia já está estabelecida há muito tempo, né? Elas provavelmente não tinham famílias grandes o suficiente, que não era o caso dos anciãos do Antigo Testamento. Então, eles não tinham como se conectar, né? Ou ter um ancião que pudesse cuidar de várias gerações. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo é estabelecer regras temporárias para que pudesse achar anciãos que pudessem ajudar a estabelecer essas comunidades por um tempo determinado até que eles crescessem para ter anciãos, né, que pudessem ajudá-los. Now we do understand from other parts of Scripture that the authority structure that God has is God, Messiah, man, woman. E a gente também vê em outras partes das Escrituras que confirmam a estrutura patriarcal, a estrutura hierárquica que Deus prefere, que é Deus, Messias, homem, mulher. And so an elder, as part of a loose leadership structure over the family, is still not going to be between the Messiah and each man who is responsible for his own house. Então, até esse ancião que está sendo trazido de uma forma não tão conectada com o Antigo Testamento, porque ele não necessariamente faz parte dessa família, né? Então, ele é um ancião que está cuidando de pessoas que não são necessariamente da família dele. Então, mesmo esse homem não pode se colocar entre o Messias e um outro patriarca com a família dele. So the role of an elder is to give wisdom, to give leadership, to give guidance, but it's not to be a boss. Então, o papel do ancião é compartilhar sabedoria, liderança, orientação, mas não ser um chefe, né? Não dar ordens para outros homens que já têm família. In theory, a man who is speaking to or leading his family, or an elder who is leading his, a much larger patriarchal family, maybe extended brothers and cousins and everything else, the patriarch is going to make the best decisions that he possibly can and give the best wisdom he possibly can because he's taking care of his own family. Uhum. E o ancião que tá, ou pelo menos na teoria, né? Ele quando está liderando a família dele, né? Uma família grande, ou mesmo um homem que não é um ancião, mas que ele tem uma família e ele toma as decisões para essa família, ele vai tomar as melhores decisões para a família dele, ou ele vai pensar muito, muito mais nas decisões que ele vai tomar para a família dele, porque essas pessoas são sangue do sangue dele. So every man should aspire to be an elder. That means he needs to grow in wisdom. He needs to grow in size of his family. He needs to grow in understanding, needs to grow in experience so that one day he can give wisdom and leadership and guidance to those who follow him. Então, o objetivo de todo homem deveria ser, toda a ambição do homem deveria ser se tornar um ancião no futuro, né? E para isso ele tem que crescer a família dele,
tem que crescer em sabedoria, em conhecimento, para que ele possa, no futuro, ter outros homens que contem com a sabedoria dele. And anytime that, or as we develop into patriarchal families out in the diaspora or in Babylon, anytime there is missing leadership, the men are there, the most mature men need to step up and provide that until others can grow into that role for their own families. Então, enquanto a gente está na diáspora, né, sempre que existe um enfraquecimento do patriarcado e do homem, né, da masculinidade em si, essa é a hora que os mais experientes, ou os anciãos mais experientes e mais sábios têm que se apresentar para ajudar esses outros homens que não necessariamente têm esse senso de liderança tão forte, para que a gente possa trazer ajudar essas famílias a ficarem mais fortes. So let me stop here and ask Fabio if he has any questions, or if anybody, if there's anything that he wants to ask at this point. Ele está dando uma oportunidade aqui, Fábio, se tu tens alguma pergunta. Até o momento. Yeah, I was going to say, I can say, Fabio, ¿ten preguntas? Perguntas? Estou gostando do português do Peter, tá bom mesmo, né? E eu estou aqui juntando as peças, né, com tudo, e eu tenho sempre esse sentimento, né, de que o Eterno, ele realmente conduz as nossas conversas, conduz a organização do nosso trabalho, e só de ver o Peter, né, colocando cada ponto sobre a família, né, sobre o livro, sobre essa questão dos anciãos, né? Os anciões é muito interessante como tudo se encaixa, tudo faz sentido, e como isso é visível para mim, é visível para mim a necessidade de ser realmente esse homem sábio hoje, sabe? Uhum. Não posso falar muito não, né, Lili? Senão fica ruim de traduzir para ele. Fica comprido aqui para eu traduzir. So, Peter, first of all, he's impressed with your Portuguese skills. And also he's very impressed on how the Most High conducts and connects all the pieces so that it all makes sense, and it all fits perfectly when we think about family and the roles of elders. So the need to have elders stepping up and bringing their wisdom, this need is visible. Amém. Go ahead. E interessante o fato de falarmos do casamento bíblico, né? Uhum. Do casamento plural, dentro dessa perspectiva bíblica, um dos motivos é que é um símbolo. Ele é uma afronta à desordem babilônica, é uma afronta à desordem ocidental, é uma bandeira dizendo existe ordem, né, quando a gente obedece às escrituras sagradas. So he goes on to say that what's interesting also when you talk about marriage and the way he sees the biblical marriage is a symbol, or let's say a provocation against the Western chaos. So it's a way to say, look, there is order in relationships, and it's either plural marriage or patriarchy. Right.
Right. Well, we see the failing of Greco-Romanism, and we see that Western civilization is following exactly the same track that the Greco-Roman Empire followed, and the Greco-Roman Empire collapsed. We can expect the same in our culture if we keep doing what our culture has taught us to do. Uhum. Bom, ele está vendo que o padrão que o Ocidente está seguindo é o padrão dos impérios que caíram, né? Então, está seguindo o mesmo caminho do Império Grego-Romano. E se a gente seguir nessa mesma cultura, o destino vai ser o mesmo. Sim, eu digo sempre, construa sua arca. So he's saying that it's time for us to build the ark. Amen. Amen. I completely agree. And I think that is why the Father is waking so many people up to the truth of patriarchy, to the truth of polygyny, because it for such a time as this. Uhum. E o comentário do Peter, que de fato a gente percebe isso, né? Muita gente está acordando, né? É uma coisa, essa conversa que a gente está tendo hoje é uma conversa que seria impensável há 10 anos, né? Então, assim, mais e mais pessoas estão acordando para esse fato, estão acordando para a verdade das escrituras, a verdade do casamento, a verdade do patriarcado, da estrutura familiar. Então, é o momento que o pai escolheu para acordar algumas pessoas, que para a gente poder passar por essa tribulação que está vindo. E se percebe o quão espiritual é essa questão, porque é interessante como, às vezes, em meios cristãos, né, em meios ainda de tradição cristã greco-romana, eles criticam os efeitos na cultura, os problemas da cultura, e não percebem que foi o próprio cristianismo que manteve incubado o problema. So his point here, Peter, is that he's pointing out how spiritual this battle is, and even in Christian groups or communities, they may criticize the culture, but they don't realize that what is happening with culture today was also maybe brought by Christianity or Western Christianity itself. Right. I agree. Most see the problem, but they don't understand the solution. And the solution's in the Bible that they carry, but they don't read the whole thing or actually believe what it says. So, yes, he agrees. And the many Christians see the problem, but they don't see the solution. That in Portuguese. Oh, sorry. Eles falam português, não falam inglês. Ai, o cérebro deu um tilt. Eu percebi. Eu necessito traduzir por mim. Por myself. Daqui a pouco pode. Eu acho que daqui a pouco nós estamos conversando fluentemente, viu? Sim. He says that soon you'll be able to speak fluently, and then you don't need me anymore. No. Now. Ela es mi amor. Minha linda. Aww. Minha linda.
So yes, tá, what eu what vou- they don't vou- understand is what Christianity doesn't understand. You know, they recognize the problem, but they don't understand that the solution is in their Bible, and they don't read or believe everything that's written in it. Sim. Então, o que ele está comentando aqui é que, sim, essas comunidades cristãs, eles veem o problema, eles veem que tem algo errado, mas eles não estão conseguindo identificar a solução. A solução está na Bíblia, só que ou eles não leem, ou eles se recusam a acreditar ou né, entender o que está escrito na Bíblia. Existe, é interessante como o fenômeno, até gostaria de saber a opinião dele sobre isso, porque houve a questão da reforma, né, protestante, mas a monogamia romana se transformou na monogamia protestante, né? E eu gostaria até de que você acha que é tudo a mesma coisa, né? Ou os aspectos diferentes aí que você encontra nessas duas? He's asking your opinion about the Protestant reform, because what he sees is that the Catholic monogamy became the Protestant monogamy. So how do you see this? So let me answer that in just a second. Let me say this first. Monogamy is not the problem. Polygyny is not the solution. Ele vai responder em breve, só que primeiro ele quer deixar uma frase bem clara: monogamia não é o problema e poligenia não é a solução. The problem is an improper understanding of marriage and an improper understanding of headship. And so the Catholic Church or the Protestant Church inherited a lot of falsehood from the Catholic Church. It's not just about marriage, but a lot of other things. And then there's been this continued degradation of the role and responsibility of man as head of house. Então, o que ele diz é que o problema é uma definição incorreta do que é casamento e do que é liderança. E ele diz que os problemas, né, muito do que era falso na Igreja Católica foi transferido para a Igreja Protestante, e isso só contribuiu mais para essa degradação do papel do homem como a cabeça da família. Scripture never teaches monogamy or polygyny. It simply teaches marriage. Nas escrituras não existe uma instrução sobre monogamia ou poligenia, simplesmente fala sobre casamento. But scripture also very much teaches the headship of the man in his own home. And that is one of the first places that we have lost a lot of the authority necessary for society as a whole, because the man has been degraded. And then the result is that the more affluent a culture is, the more latitude it allows women until the time that men are feminized. Então, as escrituras também ensinam o papel do homem como o responsável o patriarca da família dele, né? E numa sociedade em que subjuga o homem ou coloca outras pessoas responsáveis pela família dele, isso vai mudar também o papel da mulher, vai dar a ela responsabilidades que ela não deveria ter, e isso vai deixar o homem cada vez mais feminino, ou feminilizado, né? Acho que essa é a palavra. The people of Yah, in order to build the ark, must first embrace and begin to walk out correctly patriarchy. As pessoas que pertencem ao Criador, né, a Yahweh Tsevaot,
antes, para que elas possam construir a arca, elas primeiro precisam corrigir os conceitos e entender o papel, né, de patriarca e de liderança na família. A necessary subset of patriarchy is polygyny, and some men will walk that out. Dos componentes necessários para estabelecer a liderança da família talvez seja, não talvez, ele fala que é a poligenia, e alguns homens vão colocar isso em prática, mas não todos. The fact is, a man is not head of his house. He's not truly head of his house until he can lay polygyny on the table as a possibility or as an option, and the woman not rebel. Uhum. O fato é que o homem ele só vai ser, de fato, líder da casa e o cabeça da casa quando ele tiver a oportunidade de falar abertamente sobre poliginia como uma opção, e a mulher dele não tem um ataque histérico, basicamente. Eu me lembro de Freud, né? Sigmund Freud, né? Que ele fala, eu até comentei com a Lili, né? Acho que no último vídeo que a gente fez. Freud identificou essa coisa da inveja do falo, né? E justamente lidando com a histeria, né? Lidando com aquela questão da histeria, que era um problema comum e eles queriam identificar. Freud não deu boas soluções, mas ele encontrou algo realmente que faz parte da cultura ocidental, né? Uhum. He's making a comment about Sigmund Freud, so that basically the Sigmund Freud would say that women have this envy of the phallus, and also how this would become or could become hysteria. And this is basically a Western world phenomenon. No, it's a Garden of Eden phenomenon. The question to Eve was, do you want to be like God? Então ele está comentando que não é necessariamente um problema só do Ocidente, mas é um problema que aconteceu com a queda, com o Jardim do Éden, porque o problema é que todos nós queremos ser Deus, né? Então essa é a questão, né? E a mulher quer ser o marido, ou quer ser o homem, e o marido às vezes quer ser Deus, né? Então acho que esse é o maior desafio. Eu acho que sim, é um problema que não é exclusivo do Ocidente, mas a cultura ocidental fez o favor de conseguir adubar, né? Sim. Yeah. So it's definitely not exclusive of the West, but of course the Western culture exacerbates this issue. Same. Western culture definitely, Greco-Romanism perfected it by creating the monogamy-only laws and then giving women the right to vote and ultimately making them senators and then initiating this equality that is not there in Scripture. Uhum. Sim, o mundo ocidental exacerbou, né, aumentou esse problema, criando as leis de monogamia obrigatória, e aí uma coisa foi levando a outra, né, e as mulheres começaram a votar, e criou-se esse conceito de igualdade que não é bíblico. And I want to be clear. I love women. I think women have great value, but if men are operating outside of their roles or women operating outside of their roles, it leads to confusion and chaos. Ele está só dizendo que, né, deixando claro que ele ama mulheres, e elas têm o valor delas e a responsabilidade, né, o papel delas, é claro. O problema é quando
mulheres e homens operam fora dos papéis que Deus deu a eles, isso cria caos e confusão. As insatisfações são muitas quando a gente não respeita essas questões, né? Para quem, né, acredita nas escrituras sagradas, para quem acredita no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador, Yeshua, né? Jesus. É bom ser coerente, né? É bom ser coerente com as escrituras. Sim. So he's making the point that for those who believe in scriptures and understand and believe in the father of Jacob, Isaac, or Abraham, Jacob, Abraham, Isaac, and Abraham, Jacob, that we have to be coherent with scriptures. Yes, yes, yes. And when a family is operating correctly according to their roles and the way the Most High designed it to function, the family will be blessed. Every participant will be blessed. The family should grow in wealth and strength and authority and everything else. That's the way God designed it to work. E, bom, ele está dizendo que quando uma família opera dentro dos papéis dados por Deus e a estrutura correta, essa família vai ser abençoada com tanto financeiramente quanto psicologicamente. E isso é uma coisa que até a gente... I'm going just to add something, okay, amor? Yes. But as mulheres nunca foram tão infelizes, né? Elas têm toda essa igualdade, elas estão nesse mundo fazendo o que elas querem, né? E o que eu vejo é que as mulheres nunca foram tão infelizes e tão sozinhas. Porque as mulheres estão fazendo as coisas fora do papel delas, né? Isso que a gente tem que perceber. E enquanto a mulher não perceber isso, como você falou, né, Fábio, é muita insatisfação. Aí tem depressão, aí que leva, né, uso de drogas, e aí quando vê a pessoa está numa espiral de insatisfação e de tristeza, e ela não entende por quê. And you're going exactly where I was already going to go. And I'll just go ahead and say what I had already planned on saying before you made your comments. You understood. Wow. No, I picked up enough to recognize that you were already. I mean, I was already. We're speaking the same language. I love you. You're doing exactly what you're supposed to be doing. No, I would speak directly to the women of Brazil, and I would say, you have swallowed the Western cultural lie, and you are paying a price for it now because you're not happy. You've got broken homes, you've got careers, you don't have children, you're not getting the very things that the Father says bring you happiness and blessing. Então, o recado que ele está dando para as mulheres do Brasil muitas de nós, infelizmente, a gente acabou acreditando nas mentiras, né, da cultura, e a gente está pagando preço por isso, né? E são divórcio, é tristeza, são mulheres sem filhos ou filhos que estão crescendo sem pais, e tudo isso porque a gente se rebelou com a estrutura da Bíblia, mas muitas de nós também não sabíamos, né, que como era a estrutura. Mas para quem tem acesso a essa informação, essa é a hora de voltar para as escrituras, porque ali está a receita da felicidade. And Fabio, Lily, I would say that we all, those of us who see these truths, we have a responsibility to be voices and to be examples. And Fabio, I love you, brother. I pray that your family will come together in such a way that you can be the same example that we're being in American culture. E todos nós que vemos a verdade, que estamos acordados, né? Estamos vendo o que está acontecendo, a gente tem uma responsabilidade de falar sobre isso para as outras pessoas.
e também de sermos exemplos, né? E aí o Peter está dando um recado para ti, Fábio, que ele reza que a tua família também possa ser um exemplo no Brasil, Amém. assim como nós estamos tendo essa oportunidade de ser um exemplo nos Estados Unidos. And Amém. I thank you, Fabio. I thank you for taking a difficult stand. This is not easy, and it's not just hard on the man. It's hard on his whole family when you take this stand. I know that that Kelly and my boys took a pretty heavy hit before Lily came along, and then Lily, she can attest to the fact that even since she's been here as part of the family, we get all kinds of crazy comments on YouTube. We get crazy emails. We get people who don't like what we're doing because it is a direct attack on the kingdom of darkness. Aham. E ele só está fazendo comentário que não é fácil ter a opinião que você tem, Fábio, e de segurar essa bandeira. Não é fácil, porque não é fácil nem, não só para ti, mas também para a tua família toda. Assim como para o Peter também foi muito difícil, né? E tanto ele quanto os filhos, né? A Kelly também. A gente ainda recebe muito, não muito, mas alguns comentários esquisitos, porque isso é um ataque ao mundo das trevas. And for all those who listen to you, Fabio, I would encourage the men who follow and listen to you. I would encourage you men to take a bold stand. Be intentional about getting your house in order. Take a bold stand for truth, knowing that in the end, truth will prevail, and knowing that in the end, truth will accurately display the glory of God. Bom, não vou conseguir traduzir tão bonito quanto ele falou, mas basicamente ele está. Agora o recado é para os homens do Brasil. Então ele está. Tomem a coragem de realmente colocar a casa em ordem, de realmente fazer isso, porque a verdade vai vir à tona e tem que começar de alguma forma. Então é importante que os homens do Brasil também tenham respire fundo e vá em frente e coloque a casa em ordem, porque vale a pena. Excelente. Go ahead. Acho que agora, Fábio, tem mais alguma pergunta? Porque daí a gente pode encerrar, né? Sim, vamos encerrar. Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem participando, né? Produzindo aqui mais esse conteúdo em português. Agradeço muito. É sempre muito gratificante, eu fico muito feliz. É uma honra sempre estar com vocês. E que o Eterno ilumine ainda mais a família de vocês, em nome de Yeshua. E que venham mais bênçãos e bênçãos, né? Que a gente possa ser esse símbolo aí, diferença, que a gente venha estar com a arca muito bem feita, em nome de Yeshua. Obrigada, Fábio. Muito obrigada. Peter, closing words before we go? I thank the Father for Fabio and for the men that he's got there that are learning and growing, and I pray the Father's blessing and guidance on them. I know that a lot of times they probably feel alone because there's not a big support network, and we like to try to be a blessing, and I pray that you'll be able to put more videos out to help. But we'd like to see Brazil doing the same thing that we're seeing happen in the United States with headship and patriarchy. Então, o recado final ele também agradece a ti, Fábio, também pelas, né, e também agradece os homens que tu está podendo também inspirar, e ele está, né, uma última palavra de motivação. Sei que às vezes muitos desses homens, né, se sentem sozinhos nessa jornada, que nós somos poucos, mas acho que esse é o momento de realmente estabelecer a verdade em casa,
e que o Brasil também possa gerar essa mudança, né, gerar esse movimento, assim como a gente já está vendo nos Estados Unidos, em termos de liderança e patriarcado. Amém. 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 Obrigada, Vamos Fábio. encerrar. Obrigado, Lili, Peter. Eu vou encerrar até para o Peter tomar de novo aí as atividades. Um grande Sim. abraço. E... Abraço para você também. Sim. E para não perder o costume, poliginia já. And Fabio, we are tentatively planning, not this summer, but next summer, our time, 15 months, being able to come to Brazil to visit Lily's parents, but also to be able to host or gather some of the men, some of the families for a little conference. That's what we're praying that can happen, but it's going to be about a year away. Bem lembrado. A gente está tentativamente planejando ir ao Brasil ano que vem, no verão, que é o inverno no Brasil. E a gente quer visitar meus pais, mas também, se Deus quiser, também fazer uma conferência no Brasil e juntar famílias, homens, para conversar um pouquinho também e pessoalmente. Maravilha, maravilha. Maravilha. Excelente, excelente. Vamos rezar para que dê certo, Fábio. Sim, o Eterno está no controle, Ele está no controle. Amém. Amém. Vamos lá? Então, é isso. Shalom para todos. Mais uma vez, poliginia já. Shalom! Shalom, obrigada, Shalom. Fábio. Tchau. Shalom. Shalom.